Você já parou para pensar, se não fosse por um homem obstinado, talvez até hoje você estaria andando de charrete? Imagine o mundo no final do século XIX. Estamos em 1883, na região de Baden, o antigo Império Alemão. Antes mesmo da Alemanha moderna existir como um país unificado. As ruas das grandes cidades eram um caos de lama, esterco, tração animal, cavalos exaustos, carruagens barulhentas e um limite biológico para a velocidade humana. O transporte era lento, sujo e dependente de seres vivos, mas em meio a esse cenário medieval, um engenheiro mecânico chamado Carl Benz decidiu desafiar as leis do seu tempo. Com uma empresa chamada Benz & Cie, ele passou noites em claro, tentando tirar do papel o seu maior sonho, um veículo de propulsão motorizado. E ele conseguiu. Em 1886, Carl Benz deu vida ao primeiro carro da história, o Benz Patente Motorwagen. E aqui eu preciso que você esqueça tudo o que você sabe sobre automóvel hoje. Nada de tela de multimídia, nada de ar-condicionado. Esqueça o conforto, estofamento macio, amortecedores e, principalmente, qualquer tipo de ajuda eletrônica. Era apenas motor, coragem e engenharia bruta. O veículo possuía apenas 3 rodas, porque Benz não estava satisfeito com o sistema de direção de 4 rodas da época. O coração da máquina era um motor de 1 cilindro e míseros 0,75 cavalos de potência. Esse carro atingia incrível e assustadora velocidade máxima de 16 km por hora. Se você corresse um pouco mais rápido a pé, você ultrapassava o primeiro carro do mundo. Mas era uma evolução, o início absoluto de tudo. Desse primeiro modelo, foram produzidos pouquíssimas unidades, algo em torno de 20 a 25 carros apenas. Era produção 100% artesanal, feita sob medida, martelo por martelo. E quem comprava isso? Não era cidadão comum. O Patente Motorwagen era vendido para curiosos, inventores, gente extremamente rica que queria exibir uma excentricidade. Não era um carro popular, era praticamente um objeto do futuro sendo testado no presente. Um protótipo barulhento que assustava os cavalos nas ruas. Eu sei que você deve estar se perguntando como o primeiro carro da história ligava. Hoje, você aperta um botão ou gira uma chave eletrônica, mas em 1886, ligar o carro era quase um ritual de musculação e uma mecânica pesada. Não existia motor de arranque e bateria moderna. Para ligar o Motorwagen, o motorista precisava primeiro regular o gotejamento do carburador primitivo e depois o segredo estava na traseira do veículo. Era uma enorme e pesada roda de ferro fundido, chamava de volante de inércia, que ficava exposta horizontalmente. O motorista precisava segurar a borda dessa roda pesada com as 2 mãos e girá-la
com toda a sua força física. Ele girava 1, 2, 3 vezes para fazer o pistão subir e descer, criando a compressão necessária. Quando o combustível finalmente vaporizava e a faísca elétrica rudimentar acendia, o veículo dava um estalo alto, soltava uma fumaça preta e densa e começava a tremer o carro inteiro. Era um processo perigoso. Se o motor desse um tranco para trás, o volante de inércia podia quebrar os dedos ou o braço do motorista. Era força bruta. Mas Carl Benz sabia que um brinquedo para 20 ricos não mudaria o mundo. Ele precisava provar que o animal puxando uma carroça era coisa do passado. Em 1894, surgiu o Benz Velo. Vinha com motor de 1 cilindro a combustão, mas agora refrigerado com água para não derreter com calor. Era um carro simples, confiável, feito puramente para rodar. Não era para impressionar visualmente. O Benz Velo possuía aproximadamente 3 cavalos de potência. Pode parecer piada hoje, mas em 1894, saltar de 0,75 para 3 cavalos era uma revolução astronômica. E os freios? Esqueça freios a disco nas 4 rodas ou pastilhas de cerâmica. O Benz Velo era acionado por uma alavanca manual pesada que atuava diretamente no eixo traseiro, usando uma sapata ou cinta de fricção. Era tudo força do braço do motorista. Se a alavanca escapasse, o carro não parava. A velocidade máxima subiu para cerca de 20 km por hora. Era oficialmente o carro mais rápido que a maioria de cavalos em uso urbano e carruagens comuns de transporte. Quanto custava essa que hoje chamamos de relíquia? Ele custava cerca de 2.000 marcos alemães. Para se ter ideia, 2.000 marcos alemães hoje equivaleriam a aproximadamente 180 a 200 mil reais. Ou seja, o Benz Velo era carro premium, luxo de hoje. Jamais um carro popular, era acessível apenas para elite, médicos, grandes empresários e cientistas. Desde então, até 1901, foram produzidas aproximadamente 1.200 unidades do Benz Velo. Isso faz desse carro o primeiro carro produzido da história. Ele não foi o mais rápido, não foi o mais forte e muito menos o mais barato. Ele foi o primeiro carro que deu certo. Carl Benz não fez discursos grandiosos, não existia propaganda na televisão, não existia internet, não tinha concorrência. Ele simplesmente lançou o Benz Velo no mercado e deixou o mundo entender sozinho. Como ele dizia, o automóvel não é uma invenção, é uma descoberta. Mas Carl não sabia que em outra cidade alemã, um rival silencioso estava criando um império que mudaria o seu destino para sempre.